proposta na mesa do São Paulo, vinda direto do futebol europeu, pelo nosso atacante Ferreirinha, e a gente precisa abrir o jogo sobre o que isso significa para o planejamento do Soberano nesta temporada de 2026. Papo reto aqui entre a gente, porque o bicho está pegando nos bastidores do Morumbis e eu não vou passar pano para a diretoria e nem para empresário que quer tumultuar o ambiente justamente agora que o trabalho do Roger Machado está começando a ganhar corpo. A informação que corre nos corredores é que o empresário do Ferreirinha, o Júnior Pedroso, tem uma entrada fortíssima no mercado da Turquia e parece que o Besiktas voltou à carga para tentar tirar o nosso camisa 7 aqui do Clube da Fé. Vê se pode uma coisa dessas no meio de uma preparação importante para o Campeonato Brasileiro. Esse namoro entre o Ferreirinha e os turcos não é de hoje, viu? Em outras janelas de transferência, a gente já viu esse filme. E parece que agora, no meio do ano, aproveitando essa pausa que teremos para a Copa do Mundo, o staff do jogador quer movimentar as peças no tabuleiro. A ideia desses empresários é que o jogador ganhe o máximo de visibilidade possível agora nas mãos do Roger Machado, para que a proposta chegue com valores irrecusáveis. Mas olha só a contradição que me deixa com a pulga atrás da orelha. Por um lado, o staff quer a saída, mas por outro, o que me chega de informação é que o Ferreirinha está feliz da vida aqui no tricolor paulista. Ele acredita que com esse novo esquema tático, usando pontas bem abertos, ele vai finalmente ter a sequência que sempre sonhou e mostrar por que o São Paulo investiu nele. Eu já vou te contar os detalhes de como o Roger Machado pretende blindar o elenco dessa fofocada de mercado. Mas antes a gente precisa analisar esse comportamento dos bastidores que sempre tenta desestabilizar o grupo em momentos cruciais. Na moral, eu não aguento esse tipo de movimentação de empresário que coloca o interesse financeiro acima do projeto esportivo do clube. O Ferreirinha é um jogador importante, tem o drible, tem a verticalidade que o nosso elenco precisa, especialmente agora com o esquema de 2 pontas. Perder um jogador desse nível no meio do Campeonato Brasileiro seria um tiro no pé. O São Paulo tem que se posicionar como o soberano que é, e não aceitar qualquer migalha. Se os turcos quiserem levar, vão ter que abrir os cofres e pagar o que o cara vale, porque aqui não é casa de caridade, não. E por falar em valorizar o que é nosso, a situação do Oscar também está dando o que falar, e eu já adianto que a liderança dele nesse meio de campo vai ser o diferencial para buscarmos os 3 pontos lá em Minas Gerais no próximo domingo, dia 5 de abril. Mas segura aí que o assunto agora é a palhaçada que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso STJD, está querendo aprontar para cima do tricolor. É brincadeira, viu? O São Paulo corre o risco de ser punido por causa da festa da torcida no último clássico contra o Palmeiras, lá no nosso santuário, o Morumbis. O árbitro Anderson Daronco, aquele que adora aparecer mais que os jogadores, relatou na súmula que o início da partida atrasou em 5 minutos por causa da queima de fogos antes do apito inicial. Agora eu te pergunto, onde é que o futebol brasileiro vai parar com esse excesso de burocracia e falta de sensibilidade com a alma do esporte? Estão querendo transformar o estádio em um teatro, mas aqui é arquibancada, é paixão, é o manto tricolor vibrando. A denúncia se baseia no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala sobre atrasar o início ou o reinício dos jogos. A multa pode variar de R$ 100 até R$ 1.000 por cada minuto de atraso. No nosso caso, estamos falando de uma punição financeira que pode chegar a R$ 5.000. Não é pelo valor em si, porque para o tamanho do São Paulo isso é troco de pão, mas é pela chatice dessa perseguição contra a festa da torcida. Na moral, eu fico indignada porque tem tanta coisa errada acontecendo no futebol, tanta arbitragem tendenciosa e erros grotescos de VAR, mas o tribunal prefere se preocupar com 5 minutinhos de fogos que deixaram o espetáculo muito mais bonito. O clima que a torcida criou no Morumbis foi de arrepiar, e isso valoriza o produto Campeonato Brasileiro. Parece que os engravatados não entendem que o futebol vive de emoção. E tem outro ponto que eu preciso destacar sobre esse episódio. Esse tipo de festa exagerada, às vezes acaba valorizando demais o adversário. Eu sou da opinião que contra rival a gente tem que ser frio e calculista dentro de campo, sem precisar de tanto carnaval antes da bola rolar. A gente viu o que aconteceu no jogo.
Um desempenho que deixou a desejar e depois a gente ainda tem que aguentar zoeira de rival e denúncia em tribunal. É o combo da frustração para o torcedor são paulino. Mas vamos mudar a chave e falar de bola rolando porque o Roger Machado não está de brincadeira nos treinamentos lá no centro de treinamento da Barra Funda. O foco total agora é o confronto de domingo, dia 5 de abril, contra a equipe do Cruzeiro lá no Mineirão. Jogar em Belo Horizonte nunca foi fácil para ninguém, mas o São Paulo precisa mostrar a postura de quem quer brigar no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. O Roger tem aproveitado cada minuto dessa semana para ajustar o posicionamento tático, e a grande surpresa pode ser a utilização do atacante Gonzalo Tapia pelo lado esquerdo. Agora, vamos ser sinceras aqui. Papo de quem entende de tática. O Tapia na ponta esquerda faz sentido para vocês? Porque para mim, na moral, parece uma tentativa de forçar um encaixe que não existe naturalmente. O Tapia é um jogador de muita raça, entrega absoluta, briga por cada centímetro de grama como se fosse a última bola da vida dele, e isso a gente não pode questionar nunca. O cara honra o manto tricolor na disposição. Mas tecnicamente falando, ele não tem a característica de um ponta clássico. Ele não tem aquele drible curto para desconcertar o lateral, não tem a velocidade explosiva para ganhar no fundo. Colocar o Tapia ali é pedir para ele ser um carregador de piano, ajudando na marcação e fechando espaços, mas a gente perde muito no poder de agressividade ofensiva. Eu já vi o Roger testando ele pelo lado direito em jogos passados e o resultado foi bem abaixo do esperado, com cruzamentos errados e o jogador visivelmente perdido na função. Eu quero muito saber o que passa na cabeça do nosso treinador para insistir nessa ideia. Será que ele vê algo nos treinos fechados que a gente não está enxergando? O que eu sei é que o torcedor quer ver um São Paulo que proponha o jogo, que seja agressivo e que use a inteligência de jogadores como o Lucas Moura e o Luciano para furar o bloqueio do Cruzeiro. O time mineiro joga muito fechadinho em casa e se a gente não tiver repertório pelas pontas, vamos ficar batendo cabeça na frente da área deles. Eu já vou te contar qual é a provável escalação para esse domingo e como o Roger pretende parar o contra-ataque mineiro. Mas antes, olha só essa movimentação importante sobre a renovação de contrato de uma das nossas maiores promessas de Cotia. O São Paulo está agindo rápido nos bastidores para garantir a permanência do jovem atacante Ryan Francisco. O garoto é uma joia rara e a diretoria sabe que o mercado europeu já está de olho, com sondagens de times da Ucrânia, França e Bélgica. O plano do soberano é certeiro: renovar o vínculo até 2030 e colocar uma multa rescisória de aproximadamente 100 milhões de euros para o mercado externo. Isso sim é gestão profissional. A gente não pode mais cometer os erros do passado e perder nossos talentos por valores irrisórios. O Ryan Francisco tem tudo para ser o futuro do nosso ataque, ao lado do Jonathan Calleri e do André Silva. A ideia é que após a assinatura desse novo contrato, ele passe a ter muito mais minutos no time profissional comandado pelo Roger Machado. O moleque tem faro de gol, sabe se posicionar e não treme diante de zagueiro cascudo. É esse tipo de blindagem que o Clube da Fé precisa para voltar a ser a maior potência formadora do Brasil. O valor da multa atual é considerado baixo para os padrões internacionais, girando em torno de 22 milhões de euros, o que é um perigo constante. Imagina se chega um clube médio da Europa, paga esse valor e leva nossa promessa embora antes mesmo dele dar alegrias para a torcida no Morumbis? Não dá nem para pensar em uma tragédia dessas. Por isso, a confiança da diretoria em um desfecho positivo nos próximos dias é uma notícia que acalma o coração do torcedor. Renovando com o Ryan Francisco, a gente garante não só o futuro técnico, mas também uma estabilidade financeira lá na frente. Agora, voltando a falar do jogão de domingo contra o Cruzeiro, a gente precisa olhar com atenção para a nossa linha defensiva. O Roger Machado deve escalar uma zaga experiente com o Arboleda e o Rafael Tolói, contando ainda com a segurança do Rafael embaixo das traves. Na moral, ter o Rafael Tolói de volta ao soberano traz uma liderança que estava fazendo falta. Ele conhece os atalhos do campo, sabe o que é vestir essa camisa em momentos de pressão e vai ser fundamental para segurar a pressão inicial que o Cruzeiro costuma exercer no Mineirão. O Cruzeiro vem mordido e vai querer usar o fator casa para nos empurrar contra o nosso próprio campo.
A estratégia do Roger precisa ser inteligente. Não podemos entrar na pilha deles. Temos que valorizar a posse de bola com o Oscar e o Cowley, ditando o ritmo do jogo e fazendo o adversário correr atrás da bola. O Cowley tem sido uma grata surpresa. Um jogador que pensa o jogo, tem o passe refinado e consegue encontrar espaços onde ninguém mais vê. Se o meio de campo formado por Pablo Maia, Oscar e Cowley estiverem um dia inspirado, eu não tenho dúvidas de que o São Paulo volta de Belo Horizonte com os 3 pontos na bagagem. Mas fica o alerta. O Cruzeiro tem jogadores rápidos pelos lados e o nosso sistema defensivo, especialmente os laterais como o Wendel e o Cédric Soares, vão precisar de uma cobertura impecável dos volantes. O Damian Bobadilla também é uma opção interessante para dar mais combatividade se o jogo ficar muito físico. Vê se pode, um elenco desse nível, e a gente ainda tem que ouvir crítica de quem não acompanha o dia a dia. O São Paulo tem elenco para brigar nas 3 frentes, mas precisa de foco total e menos distrações externas. Eu já vou abrir o jogo sobre a situação física do Jonathan Calleri, que é a nossa maior esperança de gols, mas antes a gente precisa comentar sobre essa mudança de postura que o Roger Machado está exigindo do grupo. Ele quer um time que tenha a cara do São Paulo, um time soberano, que não se acovarde fora de casa. Na última conversa com o elenco, o Roger deixou claro que quem não estiver disposto a dar a vida pelo manto tricolor não vai ter espaço no time titular. É papo de hierarquia e respeito à instituição. Jogadores como o Marcos Antônio e o Luan estão treinando em uma intensidade altíssima para cavar uma vaga, e isso é excelente para o grupo. A competitividade interna eleva o nível de todo mundo. O Danielzinho e o Hugo Leonardo também estão pedindo passagem no meio de campo, mostrando que temos peças de reposição à altura. O ataque, então, nem se fala. Além do Calleri e do Lucas, temos o Luciano, que sempre entra para decidir, e o Ferreirinha, que, apesar das especulações de transferência, continua focado nos treinamentos. A gente precisa desse espírito guerreiro para enfrentar o Cruzeiro. O Mineirão vai estar lotado, a pressão vai ser gigante, mas o São Paulo é o clube da fé e a gente cresce nesses cenários. Falando especificamente do Jonathan Calleri, a preparação dele para este domingo, 5 de abril, está sendo feita de forma especial. Ele é o coração desse time, o cara que luta contra os zagueiros, que abre espaços e que, quando a bola chega, não costuma perdoar. O Roger Machado sabe que não pode sobrecarregar o argentino, por isso a movimentação do Lucas Moura e do Luciano vindo de trás vai ser essencial para confundir a marcação mineira. O Lucas, aliás, parece que rejuvenesceu 10 anos. A arrancada dele continua sendo uma das armas mais letais do futebol brasileiro. Quando ele pega a bola e parte para cima da marcação, o Morumbis inteiro levanta. E lá no Mineirão não vai ser diferente. Ele vai ser o nosso capitão, o guia técnico dentro de campo. Eu acredito muito que esse trio de frente pode fazer história nesta temporada. E fiquem ligados porque a qualquer momento pode surgir uma notícia bombástica sobre um novo parceiro estratégico para o departamento de futebol, algo que pode mudar o patamar financeiro do clube para a próxima janela de transferências. Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro. O que importa agora é o aqui e o agora. Quinta-feira, 2 de abril, e o clima é de concentração total. Os treinos desta quinta e de amanhã, sexta-feira, serão decisivos para o Roger definir se vai mesmo de Gonzalo Tapia ou se vai optar por uma formação mais clássica. Eu, particularmente, gostaria de ver o André Silva ganhando mais minutos. O cara tem estrela e sempre que entra mostra que tem faro de gol. Imagina um ataque com Calleri e André Silva juntos em alguns momentos do jogo? Seria um pesadelo para qualquer defesa. Mas o Roger prefere o equilíbrio, prefere um time que não se desmonte quando perde a bola. E ele está certo, o Campeonato Brasileiro é regularidade. Não adianta ganhar um clássico e tropeçar no jogo seguinte contra um adversário direto na briga pelo G4. A maturidade desse elenco vai ser testada no domingo. O Cruzeiro tem uma defesa sólida com jogadores experientes, mas o São Paulo tem o talento individual para decidir em um lance de genialidade do Oscar ou em uma cobrança de falta do Wendel. A gente tem opções, a gente tem repertório. Outro ponto que eu não posso deixar passar é a situação dos nossos goleiros. O Rafael é o titular absoluto e vive uma fase espetacular, passando uma segurança absurda para os defensores. Mas é bom saber que temos o Carlos Coronel e o jovem Yang prontos para qualquer emergência.
A posição de goleiro no São Paulo sempre foi sagrada e hoje estamos muito bem servidos. Isso dá tranquilidade para o Roger Machado montar o time do meio para frente sem se preocupar com sobressaltos lá atrás. A defesa também conta com nomes como Dória, Alan Franco e José Sabino, que garantem que a disputa por posição seja leal e de alto nível. Até o Nicolas Bosshard e o Lucas Ramon estão mostrando evolução nos treinos, provando que o trabalho de observação do Roger é detalhista. Ele não deixa ninguém relaxar. É cobrança em cima de cobrança, do jeito que tem que ser em um clube que quer voltar a levantar taças importantes. Nesta quinta-feira, o foco também se volta para a recuperação física dos atletas que voltaram de suas seleções. Esse período de data F e FA foi longo e cansativo, mas serviu para o Roger implementar seus conceitos táticos sem a pressão imediata dos jogos a cada 3 dias. Agora, o bicho vai pegar. De domingo até a parada para a Copa do Mundo, vai ser uma maratona insana. Jogos no meio de semana e aos finais de semana, viagens longas, desgaste físico e mental. É nessas horas que o elenco se mostra forte. Não são apenas 11 titulares. É o grupo todo que vai ser testado. Jogadores como o Luca Marques e o Felipe Negrutti, que são crias da base, podem ter chances preciosas nesse rodízio que o Roger vai ser obrigado a fazer. Eu confio muito na nossa garotada. Cotia sempre salva a gente nos momentos de necessidade. E você aí, o que acha dessa possível saída do Ferreirinha para o Besiktas? Você venderia o jogador agora ou seguraria ele para a disputa do Campeonato Brasileiro e das Copas? Eu quero ver a sua opinião aqui nos comentários, porque o termômetro da torcida é fundamental para a diretoria entender o que a gente pensa. Na minha visão, o Ferreirinha só sai se a proposta for de outro planeta. Ele é peça-chave para o esquema de 2 pontas do Roger Machado. Sem ele, a gente perde profundidade e velocidade. E sobre o jogo contra o Cruzeiro, qual é o seu palpite? Eu aposto em 2-1 para o Soberano, com gols do Caleri e do Lucas Moura. Vai ser sofrido, vai ser no estilo Clube da Fé, mas a gente volta com a vitória. A gente precisa estar unido, torcida e time em um só pensamento. O Morumbis vai estar pulsando de longe, mas a nossa energia chega lá no Mineirão. O São Paulo é gigante e nada pode nos parar quando estamos focados no objetivo. O Roger Machado sabe da responsabilidade que carrega e eu sinto que ele está totalmente comprometido com o projeto. Ele fala a língua dos jogadores, é um cara estudioso e que respeita a história do tricolor. Essa sintonia é rara e a gente precisa valorizar. Chega de trocas constantes de treinador que só atrapalham o planejamento. É hora de continuidade, de acreditar no processo e de colher os frutos lá na frente. Fiquem atentos para as próximas atualizações, porque o mercado da bola não para e a qualquer momento pode surgir uma novidade sobre aquela contratação bombástica para o setor ofensivo que a diretoria está guardando a 7 chaves. Eu tenho algumas pistas, mas só vou soltar quando tiver a confirmação total para não criar expectativa falsa em vocês. O que eu posso adiantar é que o perfil procurado é de um jogador com experiência internacional e que chegue para vestir a camisa 10 e assumir a responsabilidade. O Soberano quer voltar a ser o protagonista absoluto do futebol sul-americano e, para isso, precisa de craques. Nesta quinta-feira, os jogadores fazem o penúltimo treino antes da viagem para Belo Horizonte. A programação inclui um trabalho tático de posicionamento defensivo e muitas jogadas ensaiadas de bola parada, que podem ser o diferencial em um jogo travado contra o Cruzeiro. O Roger é obcecado por esses detalhes. Ele sabe que um escanteio bem batido ou uma falta na entrada da área podem definir o destino de uma partida de 3 pontos. O Wendel e o Caule estão afiando a pontaria nas cobranças. Eu quero só ver a cara dos adversários quando a nossa bola parada começar a funcionar de verdade. É o São Paulo se modernizando, buscando alternativas e mostrando que a camisa pesada entorta varal sim, mas que o trabalho técnico é o que sustenta essa grandeza toda. Antes de encerrar esse papo reto, eu quero reforçar. Domingo, dia 5 de abril, é dia de vestir o manto tricolor, reunir a família e apoiar o nosso soberano. Não importa a distância, a gente joga junto. O Cruzeiro é um adversário duro, o Mineirão é um palco difícil, mas nós somos o São Paulo Futebol Clube e a nossa história exige respeito em qualquer lugar deste mundo. Vamos com tudo, com garra, com inteligência e com o coração na ponta da chuteira.
A vitória é o único resultado que nos interessa para continuarmos firmes na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu vou ficando por aqui, mas a cobertura do nosso tricolor não para. Acompanhe cada detalhe, cada bastidor e cada informação exclusiva que a gente traz para vocês com todo o carinho e profissionalismo. Se você é apaixonado por esse clube tanto quanto eu, não esquece de mostrar o seu apoio. Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto para fortalecer a nossa comunidade e compartilha esse vídeo com toda a nação São Paulina. Vamos fazer o Meu Tricolor News crescer cada vez mais e mostrar a força da nossa torcida. Valeu, tamo junto e saudações tricolores. Se inscreve no canal Meu Tricolor News.